produção de grãos no Brasil não quebraria recorde após recorde se os produtores não contassem com sementes de boa qualidade, capazes de expressar todo o seu potencial genético e garantir a germinação de plantas vigorosas e saudáveis. Produzir estas sementes é um trabalho de qualidade, feito por agricultores especializados. Eles investem pesado na conservação de solos e de água, com técnicas próprias, como o terraço de base larga para sistemas de plantio direto ou plantio em nível e em contorno nas estradas internas. Assim, evitam a erosão e a perda de nutrientes, água e matéria orgânica, além de prevenir a poluição de mananciais. Outra prática importante deriva do uso dos mais modernos recursos da agricultura de precisão, promovendo a aplicação suficiente e exata de todos os insumos a partir do controle de tráfego mecânico, animal e humano sobre o solo. Ao longo dos anos, tais cuidados resultam em aumento da fertilidade do solo e, portanto, da produtividade das culturas e também na ampliação e diversificação da fauna silvestre, dos micro-organismos aos mamíferos. Para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo e produtor de sementes, Humberto Falcão, diretor da Sementes Falcão e membro da Associação de Produtores de Sementes do Rio Grande do Sul. Ele começa nos explicando qual a diferença entre a soja em grão e a soja semente. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa do canal AgroMais dedicado exclusivamente à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade é sinônimo de inovação e de competitividade. Se o agricultor não for competitivo, como será sustentável? E como ter competitividade sem incorporar inovações tecnológicas? E uma dessas inovações são as sementes. Elas são a base, a coluna, a parte viva fundamental para ganhos de produtividade e de sustentabilidade na agropecuária nacional. E sobre isso, nós vamos receber hoje o agrônomo, produtor de sementes, Humberto Falcão. Bem-vindo ao Brasil Verde, Humberto. Muito obrigado, é um prazer enorme participar com você desse maravilhoso programa. Estamos à disposição para essa conversa que pode enriquecer o conhecimento de muitas pessoas no Brasil. Então, Humberto, talvez você pudesse começar explicando para nós qual é a diferença entre grão e semente. Todos os agricultores plantam o quê, os agricultores no Brasil? Eles plantam grãos ou eles plantam sementes? Olha, a maior parte realmente semeia sementes. Existe ainda uma parte dos agricultores que utilizam a semente salva, como nós chamamos, mas este percentual, felizmente, vem diminuindo ano a ano. Talvez o Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, seja o estado que ainda utiliza um percentual maior de sementes salvas. Mas a grande parte do Brasil, ela realmente vem utilizando sementes e sementes de alta qualidade. E essas sementes, elas têm feito um diferencial muito grande na vida desses agricultores que as utilizam. Não apenas porque hoje, com o melhoramento genético, e nós saltamos de patamares de 40 sacos de soja por hectare para 80 sacos, um melhoramento tradicional ganhando valores expressivos em termos de produtividade e que nos deu a condição de levar o Brasil para esses níveis de produção e exportação como nós vemos hoje. A semente realmente é responsável por esse grande ganho que o país tem tido nos últimos anos. A semente é praticamente o único ser vivo em que entra nessa cadeia de insumos da produção agrícola. E esse ser vivo, ele não pode ser tratado de uma maneira muito simplória, com os descuidados que a produção de grãos oferece. A semente tem uma vida própria e um vigor, uma relativa expressão de todo o seu potencial, e nós, como produtores de semente, como técnicos, temos a obrigação, o dever
de produzi-las com o maior carinho possível e entregá-las posteriormente aos agricultores para que eles, então, consigam uma boa semeadura, uma distribuição destas sementes de maneira que eles obtenham produtividades, como nós temos visto aqui, produtividades que chegam a superar os 15%, 20% em relação àqueles grãos que estão sendo utilizados pelos agricultores de forma caseira, salvando os mesmos. Lembrem também que as novas tecnologias embarcadas de genes que estão sendo inseridas nos novos cultivares, eles têm um valor agregado extremamente alto hoje para a produção e não é possível que nós continuemos a utilizar grãos e não sementes de alta qualidade que possam efetivamente trazer estes benefícios. Você imagina que um cidadão possa ir na fazenda comprar uma carga de bois, né, e carregue dentro do caminhão não os 100 bois vivos, e sim 80 bois vivos. 20 estão mortos. Essa analogia é importante quando a gente compara com a semente. Não é possível que a gente ainda carregue um saco de semente ou esse transporte todo que está muito caro com 15 ou 20 ou 10, 12% de um material que não vai ser produtivo, Evaristo. Nós efetivamente precisamos ter um cuidado redobrado na escolha da semente de soja ou de milho ou de trigo ou de aveia ou de qualquer cultura que seja. É fundamental que o produtor entenda que a largada é a mais importante, é o passo mais importante que ele pode dar durante esses 6 meses de atividade. Não é possível trabalhar 6 meses, 1 ano, ou talvez até uma vida e deixar, em função de uma semente de baixa qualidade ou um grão, que isto prejudique toda a atividade dele no futuro, no presente e no futuro. Então, nós consideramos, como produtores de semente e como técnico, todo o processo que nós temos em relação à produção de semente, ele é extremamente complexo, ele é diferente do que se faz em termos de simplesmente produzir grãos. O controle de qualidade, ele começa com a escolha dos cultivares mais produtivos, com o potencial de gerar recursos maiores, e nós temos um controle de qualidade que começa, então, lá na semeadura, para que a gente vá acompanhando todo esse processo de qualidade de tratamento de semente. O caso da semente, ele é tratado de uma maneira completamente diferente. A sanidade inicial do campo, a fertilização do campo, todos os cuidados com a parte de micronutrientes, a questão da conservação do solo para que a gente consiga ter melhores condições de fertilidade e, por si só, termos uma semente com mais vigor. O que nós buscamos sempre, lá no final, é uma semente com alto vigor, não apenas com germinação, mas nós queremos uma semente com um potencial muito grande de gerar uma planta com condições adversas, inclusive, produzir mais quando comparada com outro. Os processos são muitos dentro da produção. O controle de pragas, nós não podemos, por exemplo, deixar que o percevejo, no caso da soja, ele possa danificar essa semente no campo. Nós não podemos permitir que na pré-colheita as chuvas compliquem a vida da nossa semente, danifiquem a nossa semente. O grau de umidade na colheita é muito, muito perigoso para que essa qualidade caia rapidamente. Então, nós temos que estar preparados com máquinas agrícolas sobrando, vamos dizer assim, para que a gente retire do campo o quanto antes essa semente. A questão que foi mencionada aqui do controle sanitário, para que também as doenças não
não sejam transmitidas pela semente. Existem muitas doenças das culturas que poderão ser transmitidas, e nós precisamos efetivamente de um bom tratamento da lavoura para que isso aconteça. Bom, semente se faz no campo. Logicamente, se o meu campo estiver comprometido, eu não tenho outra alternativa de querer fazer com que isso melhore dentro da unidade de semente. Não, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que ter o cuidado máximo exatamente no campo. Todos os cuidados para que esta planta possa produzir sementes de alta qualidade, de alto vigor, que expressarão o potencial posteriormente dessa cultivar. Logicamente que lá dentro da unidade de beneficiamento, nós faremos o processo de melhoramento dessa semente, separando a semente por tamanho, para que a semeadora depois consiga, para ainda, por exemplo, quem trabalha com discos alveolados, ter uma distribuição efetiva na linha. Nós vamos separar também por peso essa semente. Essa semente hoje, com as novas tecnologias, os valores de cobrança de royalties são baseados em peso. Então, essa uniformidade de peso também nos dá uma certa garantia do que é que nós estamos efetivamente cobrando. A questão da embalagem, hoje, é um ponto importantíssimo. Você tem um beneficiamento em que o pequeno produtor ainda utiliza sacarias de 40 quilos, por exemplo, de 25, e tem também o produtor maior que trabalha com sacarias de 1.000 quilos. Então, todo esse processo de beneficiamento e armazenamento em temperaturas adequadas, nós temos que conservar depois dentro do armazém aquela qualidade que veio do campo. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, nós temos uma condição climática muito boa e as sementes aqui permanecem nesse período de inverno em temperaturas baixíssimas, o que nos dá uma vantagem de poder armazenar elas bem secas e bem resfriadas, diferente de outros lugares do Brasil. E essa questão da embalagem, eu tenho a impressão que ela é muito relevante, não é? Porque a expedição e a logística no Brasil nem sempre são, sobretudo a logística, tão perfeitas, né? Quer dizer, no trajeto, você não pode ficar expondo essa semente no trajeto, distâncias enormes, um tempo enorme, pode chover, pode acontecer um monte de coisa. Então, se a embalagem não for adequada, é claro que tem que ter os cuidados no transporte, na expedição, mas isso vai até o fim. Para chegar mesmo lá na fazenda, é um conjunto, né? Entre essa questão da embalagem, acho muito relevante mesmo. Vocês evoluíram muito nisso, me parece, né? Nos últimos anos, tudo evoluiu muito nessa área. E a questão da expedição, não é isso? A expedição é um ponto fundamental. Olha, veja o seguinte, nós mandamos semente para São Paulo e Minas Gerais. Como você falou, é uma distância muito longa. Toda a carga que nós carregamos, ela vai enlonada, empacotada, além da lona do caminhão que vem normalmente. Esse processo nós solicitamos para que seja rápido. O caminhão não pode parar no meio do caminho, hipótese alguma, porque esse processo de aquecer a carga em períodos de calor, também nós podemos estar prejudicando essa semente. O que nós queremos é entregar essa semente o quanto antes no destino, com a melhor qualidade possível. E nós sabemos que o resultado final de todo esse trabalho vai ser uma produtividade maior para o agricultor. E estamos falando de números significativos. Estamos falando de números que clientes levantaram, comparando outras sementes, inclusive, de valores de 12% a 15%, como eu mencionei. Então, o que nós queremos nesse processo é que o agricultor tenha uma felicidade de ver um estande de lavoura bem emergido, que tenha vigor e que esse resultado final seja produtividade. Bom para o produtor, bom para o Brasil, que produzirá mais, arrecadará inclusive mais tributos, porque o grão, na verdade, traz um prejuízo geral para quem ainda utiliza, né? Não só o agricultor, mas também para o próprio
governo que deixa de arrecadar tributos. Claro. Nessa questão da sustentabilidade, né? Eu costumo dizer já em várias ocasiões, não é, que, claro, você precisa de uma boa germinação rápida, uniforme, não é? Tá lá com 250.000, 300.000 plantas de soja por hectare, tudo bem. Mas essa planta, o vigor dela vai se expressar talvez em três coisas, não é? Um enraizamento grande, forte, não é? Que vai realmente não vai perder adubo, vai explorar bem o solo, vai ajudar a planta a resistir à seca, a várias intempéries, etc. Então, o agricultor ele está fazendo uma espécie de seguro para as flutuações climáticas quando ele compra uma semente de qualidade, não é? Por outro lado, o, o edifício da planta, quer dizer, as quantidades de folha, a capacidade dela fazer fotossíntese, o ângulo até dessas folhas, enfim, tudo isso faz com que também a eficiência de tudo que o agricultor está investindo, não é, em adubos, etc., seja realmente valorizada. Você não tem perdas. E por último, é claro, o número de vagens, né, grãos por vagem, as pessoas às vezes não imaginam, mas se você pegar uma vagem, assim mesmo de feijão, você vai ver que na ponta a semente do feijão é menorzinha, depois ela vai aumentando de tamanho no meio da vagem, etc. Então, quando o Humberto falou que eles separam o tamanho das sementes, tudo, é porque realmente, mesmo numa produção muito uniforme, você vai ter tamanhos de grãos diferentes. Mas acho que a sustentabilidade tem a ver com isso. Agora, se o produtor não faz conservação de solo e a chuva arrasta uma quantidade de 10, 15% das sementes, pronto, já perdeu aquela vantagem que ele ia ter, não é? Mas 15% é uma diferença muito grande. Os agricultores têm que usar papel, computador e calcular para ver o quanto eles ganham mesmo, né, aderindo a sementes de qualidade. Não sei se você concorda que a sustentabilidade vem desse vigor da planta expresso em enraizamento, folhas e produção, no caso da soja na vagem, não é? Mas com toda certeza, Evaristo, olha, é a história do cachorro mordendo o rabo. Nós precisamos sair desse círculo vicioso e partir para aquilo que você mencionou, que para mim é uma palavra importantíssima, que é a inovação. A semente é uma inovação a cada ano que passa, é melhoramento genético. Nós aqui, por exemplo, temos um novo cultivar da Embrapa, lançado ano passado, que mostrou uma produtividade de 6 a 8% maior. Quer dizer, essa inovação, aonde vem? Vem nas novas sementes. Então, é importante que o agricultor mantenha o foco e pense que a diferença de custo na semente em relação ao que ele utiliza do grão é extremamente baixa, perto do benefício que ele vai ter em relação à produtividade. E isto se refere também a um bom fechamento de lavoura, a uma semente, como você falou, que produzirá plantas, além de mais produtivas, com um fechamento mais rápido, evitando a presença de plantas daninhas, um enraizamento para que possa realmente explorar rápido esse solo fértil, ou às vezes nem tão fértil, né? E a conservação de solo, na minha opinião, seria um outro ponto fundamental para que o agricultor tenha sucesso por um longo tempo. Ele tendo sementes de alta qualidade, com inovação, com tecnologia, e cuidando muito bem do seu solo, fazendo a conservação, a semeadura direta na palha, o sistema de terraceamento, semeadura em contorno, estas ferramentas estão disponíveis. E vejo que com a própria influência aqui da Embrapa Trigo aqui no Rio Grande do Sul, e tenho visto também no Paraná, na região de Cascavel, Toledo, que aquela região está protegendo cada vez mais os seus solos, voltando a usar esse sistema de conservação em nível com terraceamento base larga para o sistema de semeadura direta. Então, esse conjunto de tecnologias que aparentemente são relativamente antigas, inclusive, elas trazem um grande benefício não só para o agricultor, mas para as futuras gerações que vão vir, e precisaremos de tecnologia e solo fértil. Precisamos de solo fértil para que as novas gerações, para que o país, que tem um grande negócio na mão, que é o agronegócio, a base de sustentação está no seu solo.
que os governantes entendam isso, prestem atenção, façam projetos importantes de conservação em todo o país e nós teremos vida longa na nossa atividade. Eu gosto muito do Padre Vieira, leio muito as obras do Padre Vieira, cito o Padre Vieira, e ele mesmo considerava que o sermão mais importante dele é o sermão da 60ª, que ele colocou no início de todos os sermões dele. Ele fala que lendo esse você entendeu tudo. E esse sermão é a parábola do semeador, né? Ele é baseado sobre a parábola do semeador. E ele fala que quando não está dando certo, quando não está dando 100 por 1, não é? Tem 3 razões possíveis. A semente não é boa, a terra não é boa, ou o semeador não está fazendo o seu trabalho. Rapidamente ele mostra que a semente é boa, porque é a palavra de Deus. Germina na pedra, no espinho, na beira do caminho, tudo quanto. A semente é ótima, né? Depois ele mostra que a terra é boa, porque a terra é o povo, está destinado a receber. E fala mesmo que o problema é o semeador, né? Então, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, os produtores, devem entender que são eles, não é a semente que é problema, o solo que é problema, o governo. Não, é a pessoa, quer dizer, ela tem que fazer as contas, ela tem que olhar, ver o quanto ela ganha. Isso está provado, comprovado por todos que praticam isso. E buscar mesmo a incorporação dessa tecnologia. Você veja, para que serve a Embrapa? Você deu o exemplo dos colegas, eu sei que vocês colaboram com a Embrapa Trigo, com outras unidades, né? Poxa, você teve um ganho ali. Agora, se o semeador não fizer isso, não é? Inclusive o Padre Vieira, ele começa o seu sermão dizendo que diz bem o evangelista, saiu o que semeia a semear. Não diz semeador. Os tradutores é que dizem semeador. No texto está escrito, saiu o que semeia a semear. Por quê? Ele diz, porque há diferença entre função e título. E assim como tem semeador que não semeia, tem governo que não governa, não é? E aí ele faz toda uma crítica social. Nós estamos caminhando aqui para o fim, temos aí uns 5 minutos ainda. Talvez você pudesse, não é, nos trazer, você que tem experiência produzindo sementes que atendem toda a região sul do Brasil, né, com alta tecnologia, as suas sementes você tem toda a rastreabilidade possível, carry code, a pessoa sabe o que ela está. Quer dizer, então é um produto que se tiver problema, você tem como recorrer, mostrar o que aconteceu, etc., né? Isso até para o seguro agrícola também é importante. Talvez você pudesse dizer algumas palavras aqui nesse final sobre a sua atividade e o que você recomenda para que a gente avance, né, nesse sentido, tanto na área pública como na área privada. Olha, Evaristo, eu me formei em agronomia em 1981 e enfrentei aquela época do plantio convencional, onde nós víamos muito problema de erosão dos solos, e aquilo me traumatizou. Então, imediatamente, nós buscamos fazer esse trabalho de instalação da semeadura direta, e foi uma coisa espetacular. Como você disse, muitas vezes as pessoas não acreditam num determinado momento, parece uma questão mais cultural, e esse processo de semeadura direta levou um bom tempo para que fosse adotado. Também a questão da semente, ela tem levado um certo tempo para a adoção, né? E nós estamos tentando fazer esse trabalho, inclusive, como mencionaste, com parceria com a Embrapa, dentro da nossa fazenda, para divulgar não só a semente, mas também o aspecto que eu, como agrônomo, acho extremamente importante, que é a conservação do solo. Eu tenho uma dedicação muito grande a esse assunto, tenho uma preocupação grande, porque a semeadura direta, ela coloca de volta toda aquela riqueza da palhada a decompor e a gerar matéria orgânica e a gerar ácidos orgânicos. É uma riqueza espetacular que a gente tem depositado em cima dessas áreas de semeadura direta. E não é possível que a gente não se dedique a preservar esta riqueza que está sendo depositada. Uma verdadeira lâmina de ouro. Para te ter uma noção, nós saímos de níveis de potássio, que é um nutriente, você sabe, de 40 partes por milhão, lá em 1982, 83, para níveis de 350 a 400, até bastante, vamos dizer assim. Isso tudo graças ao processo do semear e colher eternamente, sem deixar o campo
aqui no Rio Grande do Sul com cobertura ou alguma cultura como trigo, aveia, milho, rotação com milho, esse processo não para e nós precisamos enriquecer, mas se nós estamos enriquecendo, nós não podemos perder essa riqueza. É nisso que eu insisto, e é graças a essa riqueza que eu acho que, pelo que nós notamos dos nossos clientes, a semente tem tido um comportamento extraordinário em termos de vigor. Então, esse aspecto de fazer a conservação e ter uma semente de alta qualidade é fundamental para que o cidadão permaneça com a sua atividade no campo. Eu realmente peço uma atenção especial para que os governantes, o governo atual, faça programas e que estimulem esse tipo de uso de semente de alta qualidade e também de conservação de solos. O país tem muito a ganhar com isso. Humberto, essas suas palavras foram, além de técnicas, foram palavras de grande sabedoria. Você aí nos deu uma história de vida, né? Uma história apoiada em fatos, em construção, né? Nessa aliança que tem que haver sempre entre a Embrapa e os produtores, entre os problemas dos produtores, as soluções que nós geramos. E esse sermão do Padre Vieira sobre a semente e o semeador, ele termina dizendo que ainda é tempo, não é? Ainda é tempo de você produzir a boa semente, né? De dar frutos 100 por 1. Então, acho que em qualquer sistema de produção no Brasil, ainda é tempo para quem não aderiu de procurar, não é, melhorar a qualidade das suas sementes e da conservação dos seus solos. Eu te passo para as palavras finais, nosso tempo está esgotado, passou rápido. Muito obrigado aqui pela sua participação. Olha, Evaristo, eu é que agradeço enormemente poder participar com vocês, mas eu gostaria de deixar um convite para poder receber você e a equipe para visitar, para ver efetivamente aqui como é que a gente produz, como é que a gente trabalha. Eu tenho 3 filhos, uma filha que também é agrônoma, a Fernanda, 2 meninos aí de 30 e poucos anos são administradores de empresa que estão me ajudando enormemente nesse trabalho. Já com 3 netos, né? O tempo passa rápido, mas acho que o importante é deixar alguma coisa para que não só o nosso negócio, a nossa família vá bem, mas que a gente possa levar essa informação para o país de alguma maneira e torne isso produtivo. Então, tá o convite aí para o amigo, não só talvez em Portugal um dia, que descobrimos as nossas origens, né, Evaristo, lá por perto das origens do meu pai, da tua família, mas gostaríamos de recebê-lo aqui para apresentar esse trabalho. Um abraço a todos aí. Eu agradeço, quem sabe um dia nos encontraremos aí, sim. Um abraço ao seu pai também e agradecemos a todos. E não percam, na semana que vem, mais um Brasil Verde, aqui no Agro Mais.